E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre como ser alguém segundo o coração de Deus. Mas antes de tudo, só um aviso. Eu mudei a frequência de vídeos aqui no canal. Antes eu fazia toda quinta e domingo, agora eu estou fazendo só domingo, provavelmente o dia que você está vendo esse vídeo, para focar mais nas lives que eu estou fazendo no Instagram. Então se você ainda não me segue lá, corre lá, me segue e fica por dentro de todas as lives, tudo que está acontecendo. Mas voltando agora ao tema do vídeo, como ser alguém segundo o coração de Deus. A gente vê a Bíblia falando de Davi como alguém que foi uma pessoa segundo o coração de Deus, que agradava a Deus, que fazia a vontade do Pai. E como a gente pode ser pessoas assim, pessoas segundo o coração de Deus? Porque eu não sei se você já leu a história de Davi ou já reparou nisso, mas Deus se agradava nele, mesmo ele errando e pecando tanto. Davi, ele errou e não foi uma vez. Ele pecou e não foi pouco. Não só ele adulterou, mas ele também matou e foi desonesto e fez várias coisas que não seriam de alguém segundo o coração de Deus. Então, como ele pecando tanto pôde ser uma pessoa que viveu de acordo com a vontade de Deus, que foi alguém segundo o coração do Pai? Porque se a gente aprende com Davi, com a história dele, a gente pode aplicar isso na nossa vida e também viver de acordo com o que Deus quer que a gente viva. Então é muito simples. Davi sempre buscou fazer a vontade de Deus, sempre viver de acordo com ela, desde que ele enfrentou Golias, desde que ele teve que tomar o reinado de Saul, ele sempre foi fazendo tudo com muita sabedoria e discernimento para agradar a Deus, para viver debaixo da vontade de Deus. Mas aí chega o episódio do grande pecado de Davi, quando ele vai, dorme com Batseba e mata o marido dela para ficar ali com ela e ficar tudo certo, consertar o erro dele. Isso você com certeza já sabe, tem consequências terríveis para a família dele. E o profeta Natan chega até ele, conta que ele estava errado, fala que Deus mandou uma mensagem para ele falando que ele tinha pecado e precisava se arrepender. E é nessa reação de Davi que a gente vê um homem segundo o coração de Deus. Porque depois que Natan chega para Davi e acusa ele de ser um pecador, de ter feito coisas erradas e que ele precisava se redimir diante de Deus, Davi simplesmente poderia ignorar isso e mandar matar Natan. Ele tinha esse poder, ele tinha essa autoridade, ele era rei. Era só dar uma ordem, só dar um comando pro soldado e Natan era morto e ele tinha a paz dele restaurada. Mas pelo contrário, Davi reconhece seu erro, reconhece seu pecado, entra na presença de Deus e diante de Natan ali pede perdão a Deus, se arrepende do seu pecado. Davi, um rei que já tinha o poder, que já tinha autoridade, ele podia fazer o que ele quisesse com esse poder. Mas ele continuou escolhendo seguir a vontade de Deus. O nosso engano muitas vezes é achar que para ser alguém segundo a vontade de Deus a gente não pode pecar, a gente não pode errar. E não é isso que a Bíblia diz. Cristo nos libertou do nosso pecado para que a gente não pecasse mais. E sim, a gente vai continuar pecando todos os dias. Mas o que nos torna alguém segundo o coração de Deus é reconhecer esses pecados, nos arrepender e não cair de novo nos mesmos erros, nos mesmos pecados. E foi isso que Davi fez. Ele entendeu que o que ele fez foi contrário à vontade de Deus, voltou atrás, pediu perdão e não caiu mais no mesmo pecado. No Salmo 51 a gente pode ver a oração de Davi que ele faz para Deus naquele momento, depois que o profeta Natan acusa ele. Ele fala: Senhor, eu pequei contra ti, eu estou em iniquidade, me perdoa e me livra da tua ira. Ser alguém segundo o coração de Deus significa entender que você é pecador, entender que a única pessoa que pode te livrar do pecado, te livrar da ira de Deus, é Cristo. É o sacrifício dele por você. Então, se você quer viver de acordo com a vontade de Deus, se você quer ser alguém segundo o coração dele, você precisa entender aquilo que você errou, aquilo que você já pecou, pedir perdão para Deus e buscar viver de uma forma diferente. E é muito interessante quando isso acontece, porque você pode ajudar as outras pessoas a não caírem nesse mesmo erro. Ali é como se Davi estivesse andando numa estrada e caísse num buraco. E daí Deus vai lá, avisa ele que ele caiu no buraco, ele percebe isso, sai do buraco e agora ele pode ajudar outras pessoas a não caírem no mesmo erro. E é isso que a gente precisa aprender com o erro de Davi, para não cair no mesmo buraco, da mesma estrada que ele caiu. A gente precisa aprender a melhorar com o erro dos outros também. Mas esse não é o foco aqui, o foco é o seu erro. Você errou, você pecou, e aí? E Deus te distanciou dele? Provavelmente você ficou mais longe de Deus depois que você pecou, porque a santidade de Deus e o pecado não coabitam. Então, o que você pode fazer para continuar sendo alguém segundo o coração de Deus? Você deve renunciar a esse pecado e voltar para a presença de Deus, e voltar
por causa do sacrifício de Cristo por você. Cristo nos libertou dos nossos pecados para que a gente justamente tivesse esse poder, essa capacidade de não cair nos mesmos pecados. Isso é algo que não é falado muitas vezes. Se você se arrepende verdadeiramente, você não cai nesse mesmo pecado duas vezes. Por muito tempo eu caí no mesmo pecado, no mesmo problema, no mesmo erro. Dava para dizer que eu era alguém segundo o coração de Deus nessa época? Não, porque eu sabia que eu estava pecando, eu tinha entendido isso. Toda vez que eu pecava eu pedia perdão, mas eu voltava e continuava insistindo no mesmo pecado, na mesma iniquidade. E quando você faz isso, você não está sendo alguém segundo o coração de Deus. Ser alguém segundo o coração de Deus significa sim cair, mas levantar e não cair nesse mesmo pecado, não cair nesse mesmo erro, nesse mesmo buraco. Então, se você quer viver de acordo com a vontade dele, em santidade, ser alguém segundo o coração do Pai, você precisa parar de cair nos pecados que antes te aprisionavam, que antes você caía, melhorar e ajudar as outras pessoas que caem nesse mesmo pecado a sair disso também. Sabe, Jesus uma vez conta a parábola do fariseu e do publicano. No mesmo templo, o fariseu ia à frente do templo e orava, se orgulhando, falando: Deus, obrigado porque eu sou bom, obrigado porque eu te ofereço ofertas e sacrifícios, enquanto o publicano estava no fundo do templo, de joelhos, batendo no peito, dizendo: Pai, me perdoa, pois eu sou pecador e preciso do Senhor. E ali Jesus vai dizer que o publicano entendeu o que é o sacrifício dele, o que é ser amado por Deus, enquanto o fariseu ainda se enganava, caindo em erros de orgulho. Então, para ser alguém segundo o coração de Deus, a gente precisa cair de joelho, bater no peito e falar: Deus, me perdoa, pois eu sou pecador. Mas depois levantar, entender que Deus te perdoou e seguir a vida sem cair naquele mesmo erro, naquele mesmo pecado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender como se tornar alguém segundo o coração de Deus, para viver de acordo com a plena vontade dele para sua vida. Deus te abençoe, até o próximo vídeo e falou!